Olá, bem-vindo ao Ministério Público em Ação, o seu programa sobre direitos e cidadania. Nesta edição, falaremos sobre as alternativas de resolução de conflitos propostas pelo Ministério Público em entrevista com a promotora de justiça Monique Teixeira Vaz. E mais, violência patrimonial. O que configura essa prática tão comum no dia a dia, mas que tem poucas reclamações registradas pelas vítimas. Além dos servidores, o Ministério Público é integrado por promotores e procuradores de justiça. Mas você sabe qual a diferença de atuação entre eles? Fique por dentro. O mês de agosto foi muito agitado aqui no Ministério Público do Tocantins. Confira toda a movimentação de eventos e projetos desenvolvidos pela instituição. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. As queimadas podem ser naturais ou criminosas e acarretam prejuízos ambientais como a perda da biodiversidade, poluição do ar, além de interferir nas mudanças climáticas e na saúde das pessoas. O Tocantins já registrou. As queimadas silenciam a vida no campo. Destroem a vegetação, matam animais silvestres, ameaçam as nascentes e poluem o ar que respiramos. Mas a sua voz pode fazer a diferença, porque cada som que vem da natureza é música para a vida. Ministério Público do Tocantins, conectando você com seus direitos. O Ministério Público brasileiro caminha para uma mudança de modelo de atuação. Cada vez mais, a instituição está buscando resolver desavenças, favorecendo o diálogo e o entendimento, sem intervenção do Poder Judiciário. Conheça um pouco mais sobre formas alternativas de resolução de conflitos no nosso quadro de entrevistas. Olá! Hoje vamos falar sobre formas alternativas de resolução de conflitos. Atualmente, o Ministério Público brasileiro caminha para uma mudança de paradigma. Cada vez mais, a instituição está buscando resolver demandas e favorecendo o diálogo e o entendimento. E para falar sobre este tema, convidamos a promotora de justiça Monique Teixeira Vaz, que hoje integra a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Doutora, ao longo dos últimos anos, vem se fortalecendo o papel mais conciliador do Ministério Público. Por que temos observado essa nova tendência? Não se trata propriamente de uma nova tendência de um papel conciliador do Ministério Público. Na verdade, se trata de algo muito mais amplo, de uma mudança de paradigma que parte de uma ideia antiga, tradicional, demandista da instituição, que era voltada, que trabalhava buscando resolver problemas e, se não fosse possível, seria facilmente buscada a via através do judiciário, através da propositura de ações judiciais. Hoje, a perspectiva é um pouco diferente. Não se trata tanto de buscar levar as questões, os problemas da sociedade, da população, para que o judiciário resolva, mas que o próprio Ministério Público consiga observar, consiga ficar atento, propor soluções que atendam às partes, levando a uma nova perspectiva, um novo paradigma, que a gente chama de resolutivo. E o que muda na prática no trabalho do promotor de justiça com essa nova perspectiva? O promotor de justiça ele passa a ficar mais sensível, mais atento a essas novas possibilidades. Se até bem pouco tempo atrás, até a década de 80, existia uma lei, uma norma, que falava que um dos papéis do Ministério Público era levar as questões ao Poder Judiciário. Essa norma ela não existe mais. Então hoje, o promotor de justiça, quando ele se depara com alguma questão, com algum problema das partes, da sociedade, da população, ele primeiro, ele tenta observar, ele tenta conversar com as partes, para verificar se existe a possibilidade de buscar uma solução que é consensual.
O paradigma, essa mudança de paradigma que eu falei lá atrás, né, de ter um paradigma resolutivo, é mais do que isso. É importante que a gente deixe clara essa questão. Resolutividade busca oferecer resultados concretos para a população, não só através de acordos e de consensos, mas de soluções que sejam inovadoras, que possam ser pensadas junto com a sociedade e que possam ser imaginadas, criadas a partir dos problemas que surgem. Então, assim, resumindo, né? As soluções consensuais, elas são muito importantes, elas trazem uma nova perspectiva de trabalho para a membra do Ministério Público, mas resolutividade não se resume a essa perspectiva. Nosso quadro de entrevistas hoje recebendo a promotora de justiça Monique Teixeira Vaz. Doutora, para se chegar a um acordo, de quem pode partir a iniciativa? Do réu, do MP, do judiciário, como é que funciona? Essa ideia de acordos dentro do Ministério Público, nós estamos pensando, porque existem duas perspectivas diversas. O Poder Judiciário, ele promove os seus acordos dentro do seu âmbito de atuação. Mas aqui nós estamos pensando em como que isso é operacionalizado dentro do Ministério Público. Em princípio, um acordo que seja instrumentalizado dentro do Ministério Público, ele vai partir da iniciativa do membro, mas isso não impede que as partes que eventualmente estejam interessadas procurem o membro e busquem saber se naquele caso concreto é possível. Agora, a gente sempre tem que ter em mente que para que haja uma solução consensual, é necessário que as partes estejam de acordo. E mais, quando a gente fala em uma solução consensual, a gente tem que ter em mente em que as partes, ambas, deverão abrir mão, deverão negociar o resultado desse acordo. Por outro lado, existem acordos que podem ser realizados, né, podem ser operacionalizados nos vários âmbitos de atuação do Ministério Público. Em determinados âmbitos de atuação do Ministério Público, como por exemplo no âmbito criminal, o âmbito de negociação ele vai ficando cada vez mais restrito. Enquanto que se a gente imaginar um acordo em relação a uma questão, a um problema na seara civil, vamos imaginar um dano ambiental ou algum problema em face do patrimônio público, cada uma dessas searas vão ter um âmbito de discricionariedade maior ou menor particularidades mesmo, né? Para que o promotor de justiça ele possa de fato tentar promover esse acordo. Pois é, nessa questão propriamente dita, é uma área nova, né? Uma nova forma do Ministério Público atuar, né? Tem tido um debate interno dentro da instituição sobre isso, feito cursos, seminários para habilitar os promotores a atuar nessa nova forma? Sim, esse tema ele tem sido muito debatido. Quando eu falo esse tema, resolutividade de um modo geral, né? Resolutividade é a preocupação do Ministério Público de que haja uma entrega para a sociedade efetiva. Traduzindo, né, em um português fácil, claro de ser compreendido, é que o trabalho do promotor de justiça, da promotora de justiça, ele se traduz em resultados para as partes, para a vítima, para que eles, de fato, no caso concreto, possam ter entregue em suas mãos um resultado em razão daquela atuação. Evitando que a gente, comumente, né, aquilo que é muito falado, a pessoa ganhou, mas não levou, evitando esse tipo de situação, que causa um descrédito muito grande para a nossa atuação, para a atuação do Ministério Público e para a atuação até de todo o sistema de justiça, judiciário, polícia, todos os agentes. Doutor, esse trabalho dentro do MP, dessa nova forma de atuar, como é que tem sido feito esse trabalho, né? Há debates aprofundados sobre o assunto, cursos, seminários? Sim, esse tema, como eu já disse, resolutividade, é um tema que tem sido muito debatido nos últimos tempos. No âmbito, por exemplo, do Conselho Nacional do Ministério Público, hoje existe um comitê chamado CONAFAR, que é o Comitê Permanente Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva, onde talvez seja o local de maior debate sobre essa temática de resolutividade. Lá,
Eu integro esse comitê, lá a gente debate todas as perspectivas do que o Ministério Público pode fazer para aprimorar a sua atuação com esse objetivo de entregar resultados concretos para a sociedade. Pensando desde o acesso da população ao Ministério Público, como que a população ela pode ter o acesso facilitado à instituição cada vez mais, como que os membros vão poder agir, quais são as estruturas necessárias, sugerindo novas formas imaginativas mesmo, porque é um trabalho de criatividade em alguns momentos, para que o membro possa pensar essas novas soluções que podem ser entregues à sociedade. Além do CONAFAR, que é o comitê onde isso é debatido, a Unidade Nacional de Capacitação, ela promove vários cursos, vários eventos, a respeito da temática de resolutividade, de autocomposição, que são assuntos que estão muito relacionados. Então, isso tudo que eu estou falando aqui é algo que está sendo formatado dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje até a Corregedoria Nacional pensa, a Corregedoria Nacional fomenta debates também sobre essa temática de resolutividade, de entregas efetivas. E nas unidades do Ministério Público, no Ministério Público do Tocantins, isso também tem sido um tema de muito debate, pensando uma forma de cada vez mais resolver as questões para a sociedade, atentando-se para as dificuldades enfrentadas principalmente pelas vítimas em relação a situações em que seus direitos são lesados. Perfeito. Doutora, a gente recebeu uma pergunta de um telespectador e eu convido a senhora para acompanhar. Por que buscar acordos é vantajoso para as partes e para o sistema de justiça? E aí, doutora? Para todo o sistema de justiça e principalmente para os usuários do sistema de justiça, as vantagens são inúmeras. Olhando pelo lado do sistema, e aqui nós estamos tratando de Ministério Público, então vamos olhar pelo lado do Ministério Público, os acordos, eles são uma forma de promoção da cultura de paz. Isso por si só já gera um ganho para a instituição e para a sociedade. A gente está muito acostumado a resolver os nossos conflitos na briga, no embate. Quando a gente pensa em criar novas formas de encarar os problemas como potenciais locais de solução, nós temos no longo prazo um ganho institucional e para a sociedade muito grande. Além disso, para o membro, é uma frustração muito grande a sensação de trabalhar durante anos para tentar resolver uma questão, conseguir às vezes um provimento, uma decisão judicial e às vezes não ver na prática implementado o resultado daquilo que foi objeto de trabalho durante anos. Então, para a instituição, é muito gratificante essa nova perspectiva de trabalho. Para a sociedade, assim, é mais do que evidente. Se nós pudermos entregar, ainda que talvez não 100% do objeto que se é buscado, mas nós pudermos entregar talvez 60%, 70%, 80% ou até mais, é muito melhor do que a certeza de ter ganhado e a falta de implementação prática desse resultado. Perfeito. Doutora, para a gente finalizar, em quais áreas os acordos podem ser firmados? Os acordos eles podem ser firmados nas mais diversas áreas. Em princípio, não haveria grandes limitações. A questão é como eu te disse, algumas temáticas, algumas áreas, como por exemplo, a seara penal, ela tem maiores limitações, apesar de que na seara penal nós temos o ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, que também é um local de negociação, apesar de não ser um local de negociação ampla. Mas eu posso dar vários exemplos aqui, por exemplo, em casos de ofensa ao patrimônio público, que possa ter, que haja mensuração de um dano patrimonial, em algumas situações seria possível imaginar uma negociação a respeito disso. É claro que a negociação aí também não vai ser tão ampla, como em outras temáticas. Meio ambiente, por exemplo? Meio ambiente, na temática ambiental, um dano ambiental causado, que às vezes, por exemplo, não é possível haver uma recomposição que a gente chama de in natura, que é aquela recomposição
Se a gente imaginar um dano ambiental que causou a derrubada de uma floresta, o dano in natura seria a recomposição de uma floresta. Só que a gente nunca vai ter isso 100%, porque nós sabemos que a floresta ela tem todo um meio ambiente, ali, um ecossistema que nunca vai ser recomposto. Então, haveria ali um âmbito em que seria perfeitamente possível haver negociação. É um exemplo prático que eu estou dando, que não é limitativo, é possível fazer em outras situações, inclusive na área ambiental, mas foi só um exemplo. Perfeito. Doutor, é um assunto quente, né, esse de novas formas, né, formas alternativas de resolução de conflitos. Mas o nosso quadro de entrevista chegou ao fim e gostaria de agradecer a presença da senhora, deixando espaço para suas considerações finais. Como considerações finais, eu tenho a dizer que essa perspectiva, ela causa um ganho muito grande para a sociedade. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia, porque todo o sistema de justiça, o Ministério Público foi forjado, foi criado desde o seu início numa perspectiva demandista, só que por outro lado, ela traz uma gama de perspectivas que eu acho que atende melhor os anseios da sociedade. E que, quando a gente fala em resolutividade, quando a gente fala em autocomposição, o objetivo final é entregar para a sociedade um resultado que seja satisfatório. É atender às expectativas da vítima, é colocar a vítima em primeiro plano e compreender que toda a estrutura do Ministério Público ela é criada, ela se mantém para justamente promover a justiça, assegurando à vítima os seus direitos. Perfeito. A gente fica por aqui lembrando que se os seus direitos ou os interesses da sua comunidade foram violados, procure o Ministério Público do Tocantins, ligue 127, envie mensagem para o WhatsApp 63 9900 2720 ou ainda baixe o aplicativo MPTO Cidadão e faça sua denúncia pelo link da ouvidoria. A violência patrimonial envolve controle, destruição, retenção ou apropriação de bens materiais. Ela pode ocorrer em relacionamentos afetivos, casamentos, parcerias domésticas, relações familiares ou entre cuidadores e pessoas vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência. Recentemente, o debate ganhou os noticiários devido ao caso envolvendo a atriz Larissa Manoela e seus pais. Vamos conhecer mais sobre esse crime com a promotora de justiça Isabelle Figueiredo. A Lei Maria da Penha, ela elenca alguns tipos de violência contra a mulher. Um dos tipos é a violência patrimonial. Na violência patrimonial, o agressor, e também pode ser uma agressora, ele passa a tomar conta do patrimônio da vítima. Ele interfere na forma como essa vítima resolve gastar o seu dinheiro, fazer as suas compras, entender o que é útil e necessário para ela. Então, toma conta do cartão de crédito, toma conta da conta bancária, não deixa que ela faça os gastos que ela acha necessário para a sua própria manutenção. Essa é a violência patrimonial. E a violência patrimonial contra a mulher pode ser praticada por qualquer tipo de agressor, homem ou mulher, e mesmo fora de uma relação romântica de afeto. Pode ser entre pais e filhos, pode ser entre irmãos, pode ser entre cunhados, pode ser inclusive com relação à empregada doméstica. Então, todos esses contextos revelam uma violência contra a mulher, determinando assim uma afetação do seu patrimônio. É violência patrimonial, é violência que incide a Lei Maria da Penha. No mês de agosto, após 30 anos de atuação, o então promotor de justiça Miguel Batista de Siqueira Filho foi promovido ao cargo de Procurador de Justiça, completando o quadro dos 12 procuradores do Ministério Público do Tocantins. Mas você sabe o que faz um procurador de justiça e qual a diferença entre ele e um promotor? Acompanhe o vídeo a seguir. O promotor de justiça Miguel Batista tomou posse como procurador de justiça. Foram 30 anos de atuação como promotor de justiça, 23 deles aqui na capital. A sessão solene de posse aconteceu em 9 de agosto e contou com a presença de autoridades do sistema de justiça, integrantes do MPTO, amigos e familiares do empossado. Mas você sabe o que faz um procurador de justiça?
O procurador de justiça é o mais alto cargo da carreira de membro do Ministério Público, que ingressa inicialmente como promotor de justiça substituto até o seu vitaliciamento como promotor titular. A diferença entre o procurador e o promotor é que o procurador atua perante o segundo grau, ou seja, junto aos desembargadores do Tribunal de Justiça. Já os promotores de justiça atuam junto aos juízes nos fóruns. Juntos, eles compõem o Colégio de Procuradores de Justiça, órgão da administração superior do Ministério Público, que trata de temas administrativos, de defesa das prerrogativas institucionais, de assuntos referentes às promotorias de justiça, dentre outros. Hoje, o Ministério Público do Tocantins possui 12 procuradores de justiça, mais o Procurador-Geral de Justiça, que atualmente é um promotor de justiça. E agora você já sabe, pode contar com o MPTO na defesa dos seus direitos em todas as instâncias. Agosto foi um mês bem agitado no Ministério Público do Tocantins, com eventos importantes em diversas áreas, como educação e direitos humanos, além de uma grande novidade para a população de Gurupi e região. Confira. Com o objetivo de contribuir com a localização de crianças e adolescentes, o Ministério Público do Tocantins deu início ao projeto Mini Cidadão. A ideia é estimular a confecção de carteiras de identidade com registro da impressão digital de crianças com até 12 anos matriculadas em escolas públicas. O projeto Mini Cidadão é coordenado pela promotora de justiça Isabelle Figueiredo e conta com o apoio de instituições como a Secretaria Estadual de Segurança Pública, por meio do Instituto de Identificação, a Receita Federal e a Secretaria Municipal de Educação de Palmas. Esse documento de identificação para possibilitar a essas crianças o acesso a diversos serviços públicos que ficam muitas vezes condicionados à apresentação desse documento, além de facilitar, e este é a principal razão deste projeto, facilitar a localização eventual do desaparecimento dessas crianças. Estudantes com algum tipo de deficiência devem ser cada vez mais integrados nas escolas, estimulando sua independência e autonomia. A afirmação é de uma das maiores especialistas em educação inclusiva no Brasil, a promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Ana Carolina Zambon. Ela foi uma das palestrantes do primeiro seminário de educação inclusiva promovido pelo Ministério Público do Tocantins no dia 16 de agosto, em Palmas. O evento reuniu especialistas, autoridades, técnicos, gestores, professores e representantes da educação do Estado e de municípios. O que a gente precisa entender é que as pessoas com deficiência podem chegar onde elas quiserem, né? E é esse tipo de inclusão realmente que a gente precisa fazer. Isso só será possível se todos os órgãos, Ministério Público, Secretaria de Educação, professores, escolas, estiverem em harmonia para alcançar esses objetivos. Estudantes de Palmas e Paraíso, que fazem parte do projeto Aprendendo Direito Resgatando Cidadania, iniciaram a fase teórica do programa, participando de palestras sobre direitos fundamentais e as atribuições do Ministério Público. Em Paraíso, os estudantes do primeiro ano do ensino médio do Instituto Federal do Tocantins assistiram a um painel apresentado pela promotora de justiça Cíntia Assis. Em Palmas, os participantes são estudantes da Escola Estadual Maria dos Reis Alves Barros, que assistiram à apresentação do promotor de justiça Rodrigo Barcelos. Os conhecimentos adquiridos no seminário servirão como base para as atividades práticas que serão realizadas posteriormente na comunidade, onde eles vão levantar problemas e demandas locais e apresentar ao MPTO. O Ministério Público do Tocantins inaugurou no dia 31 de agosto a nova sede das Promotorias de Justiça de Gurupi. As instalações proporcionam condições mais adequadas de trabalho aos integrantes e conforto a quem procura os serviços da instituição. O prédio está localizado no loteamento Parque Filó Moreira, no trevo sul da cidade. Com 1.643 metros quadrados de área construída, a sede preza pela acessibilidade, sustentabilidade e espaços humanizados com brinquedoteca e salas de amamentação, além de mobiliário novo. E o novo prédio substitui a antiga sede das Promotorias de Justiça de Gurupi, inaugurada há 23 anos. Na nossa gestão, nós estamos preocupados em poder atender a população de forma digna. E uma delas, sem dúvida alguma, é com espaços melhores, para que o promotor possa trabalhar junto com os servidores com uma qualidade ainda maior em prol da nossa sociedade. Com 10 promotorias de justiça, além de Gurupi, a sede atende também os municípios de Aliança do Tocantins, Sucupira, Cariri do Tocantins, Figueirópolis, Crixás do Tocantins e Dueré, beneficiando cerca de 110 mil pessoas.
Chegamos ao fim de mais uma edição do Ministério Público em Ação. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.